Aleluias, aleluias. Nós declaramos nesta noite o nome de Jesus. O nome de Jesus, o nome que é acima de todo nome. O nome onde tudo se sujeita, toda criatura, todas as coisas. Nós declaramos o nome de Jesus. Nós declaramos o nome do autor da vida, o autor da nossa fé, aquele que é, aquele que vive, aquele que reina para sempre. Senhor Jesus, declaramos o seu nome, declaramos o teu poder, declaramos o teu senhorio, declaramos a tua autoridade na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, corpo e espírito. Declaramos a tua autoridade, declaramos o teu poder, Espírito Santo, declaramos a unção, que está aqui emanando nesse altar, em cada coração, neste dia, depois de um dia onde nós comemoramos o teu nascimento nessa terra, Senhor, como um homem, mas o Senhor é eterno, Senhor, o Senhor é eterno, e em nome de Jesus, o Senhor é o verbo que se fez carne, o Senhor é aquele que declarou nos lábios do Pai eterno, haja luz, e a luz se ouve, meu Pai, meu Senhor, a Ti glorificamos, é por isso que estamos aqui, Senhor, é por isso, Senhor, que nós nos reunimos, Pai, em teu santo nome, Jesus, e nós declaramos que aonde há dor, aonde há tristeza, aonde há a enfermidade, aonde há todas as trevas, elas não resistirão ao poder que há no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos, boa noite. Eu vou, nesta noite, levar uma palavra mais rápida, em nome de Jesus. Amém? Todo mundo está bem aí? Comemos bem ontem? Muito bem. Amém. Thalita, você vai? Não? Então, amém. O pessoal das crianças vão com a Thalita para a escolinha. E estamos aí, né? Agora vamos alimentar o nosso espírito, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí, Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Só vai até aí? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Só até aí. Fecha os teus olhos, cobre a tua cabeça. Apresentamos, Senhor, esse momento a Ti. Te agradecemos pela Tua palavra.
Te agradecemos pela tua presença. E em nome de Jesus, meu Pai, que nesta noite o Senhor realmente, verdadeiramente venha a quebrar todas as fortalezas, meu Pai. Toda a retenção, todo o endurecimento e o entorpecimento espiritual, meu Pai. Que o Senhor possa romper com a tua luz, Senhor. Acampa os teus anjos ao nosso redor neste dia, nesta noite, meu Pai. E ao redor de todos aqueles, Senhor, que estão e que irão assistir essa transmissão. E que o poder do teu Espírito Santo possa inundar cada vida nesta noite, cumprindo com a tua vontade e aquilo que é a determinação que está na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar-se, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos estudar um pouquinho hoje a respeito desse trecho que nós lemos aqui. A maioria já conhece, em nome de Jesus. Então, nós vemos aqui algo. O que aconteceu aqui? Antes dos discípulos entrarem no barco, antes de Jesus ordenar os discípulos a irem para outra margem do mar, Jesus tinha feito um milagre poderoso, sobrenatural, que foi a primeira multiplicação dos pães e peixes. Então, os discípulos, eles estavam maravilhados com aquilo que tinha acontecido, né? Então, você pode até ler aqui, estudar depois, no sentido assim, como que os discípulos, eles viam tantos sinais, tantas coisas acontecendo diante dos olhos dele, e muitas vezes eles não entendiam, né? Então aqui no capítulo 14, a partir do versículo 13, não precisa colocar, fala sobre a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e peixes, né? Então, a palavra aqui no versículo, tem até no livro de Marcos, de Lucas, fala um pouco mais a respeito disso, que cita que depois da multiplicação, eles ainda não tinham entendido o que tinha acontecido, eles não percebiam, né? Então, percebe que, em muitos casos, os discípulos, eles viviam os livramentos, viviam a cura, viviam diante dos olhos deles, só que era como se eles estivessem entorpecidos, né? Por aquilo que estava acontecendo diante deles. Então, aqui nós lemos que, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, a palavra diz no versículo 22, coloca na tradução revista e atualizada, porque aí a minha está com revista atualizada, eu vou lendo aqui, eles podem acompanhar, por favor, Paulinho. Amém? E aqui diz no versículo 22, 23, que Jesus ficou com a multidão, e Jesus falou, né, para eles adiantarem, irem no barco, né? Vai à frente no barco e depois eu vou, né? Então, os discípulos não entendiam como que ele ia ir, se eles estavam com um barco, né? Mas aí, depois disso, a palavra fala que Jesus deixou eles no barco, indo no barco no meio do mar, né? E a palavra também diz que, na quarta, ele esperou aqui, ficou orando, versículo 23, ele ficou orando sozinho. E aí ele ficou orando, caiu a tarde, e aí depois, mesmo no versículo 24, citando aqui, né, que mesmo o barco já estava bem longe, a muitos estádios da terra, e o barco estava açoitado pelas ondas, né, porque o vento era contrário. Então, a gente imagina como que aqueles discípulos estavam, né? Sem Jesus no barco, o vento batendo na fúria do mar, né? O que eles estavam imaginando, será, né? Eles estavam talvez pensando, será que Jesus não vai vir? Jesus está demorando muito para vir aqui acudir a gente. Será que a gente vai, né? Aqui em Mateus não fala tanto sobre isso, mas as outras cartas falam que eles estavam apavorados, porque eles viam a fúria do mar e eles sozinhos sem Jesus, né?
Só que aquilo que foi a direção de Jesus para os discípulos era algo que era uma experiência que eles teriam que ter para eles entenderem e perceberem que Jesus é maior do que todas as coisas. Jesus é maior do que a tempestade, do que o vento, do que o mar. Então, a caminhada dos discípulos era o quê? Era para que eles entendessem quem era Jesus. E para que eles fossem experimentados para as coisas maiores que iriam vir depois que Jesus ressuscitasse. Amém? O que significa discípulo? A palavra discípulo significa aluno. Então, nós somos aluno quando nós estamos na escola aprendendo alguma coisa, né? Não é isso? Então, nós vamos para a escola, nós estamos aprendendo, e na escola, nossa nomenclatura é ser um aluno. Amém? Então, discípulo é aluno. Então, toda a caminhada de Jesus nessa terra, os discípulos estavam acompanhando Jesus para quê? Para aprender. Amém? Em nome de Jesus. E depois que Jesus subiu aos céus, eles já não eram mais alunos. Eles não eram mais discípulos. Eles eram enviados. Eles eram apóstolos. Amém? Enviados. Apóstolo significa enviado. Amém? Então, existem e vão existir muitas situações da sua vida que você vai passar. Para quê? Para que você aprenda e se habilite. Para quê? Para coisas maiores. Então, que você entenda isso dentro do teu coração. Amém? Talvez você esteja enfrentando algum momento em alguma área da sua vida que você está da mesma forma que aqueles discípulos dentro daquele barco, né? Com medo, vendo a fúria do mar, vendo o vento batendo, né? E Pedro, aquele que era o pescador, né? O top dos pescadores, estava lá impotente, né? Ele tinha toda a experiência, ele sabia, talvez Pedro estaria até falando, não, a gente não vai resistir com essa fúria desse mar. Eu sou pescador há muitos anos, então a gente não vai conseguir resistir. Só que depois, Jesus aqui no versículo 25 diz que na 4ª vigília da noite. Por que Jesus estava demorando? Porque era a prova dos discípulos. Amém? Era a prova para os discípulos. O professor estava aplicando a prova. Então, na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Amém? E Jesus, ele poderia simplesmente aparecer no barco. Aparecia no barco. Oi, apareci, estou aqui, acalma o mar, vento, né? Para, vento, cessa. Só que ele não fez isso. Ele foi caminhando sobre as águas. Por quê? Porque Jesus estava mostrando que ele tem total domínio sobre todas as situações. Amém? E o que aconteceu aqui? Quando eles viram Jesus caminhando, eles pensaram que era um fantasma. Aí que eles gritavam mais, ou seja, eles já estavam tão apavorados que eles viram Jesus, não reconheceram Jesus e pensaram que era mais uma coisa, né? Então eles estavam debaixo de um pavor, de um temor, né? Então, quando eles viram, no versículo 26 diz, ficaram aterrados, vamos lá, aí está aqui já, né? Ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomado de medos gritaram. Mas Jesus, versículo 27 diz, mas Jesus imediatamente disse, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo sou eu, não tem mais. Amém? E aí quando Pedro ouviu Jesus falando, tem de bom ânimo, sou eu aqui. O que Pedro fez? Pedro ainda duvidou. Pedro perguntou assim, versículo 28. Respondeu-lhe Pedro, se és tu, Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus falou, vem. E Pedro desceu do barco. Amém? Então, Pedro ainda duvidou, mas ele tinha a coragem. Para quê? Para
confirmar aquilo que ele estava vendo diante dos olhos dele, porque era uma coisa completamente impossível de acontecer, né? É impossível. Se você está lá no mar, né, vai lá para a praia e você vê alguém andando nas águas, o que você vai fazer? Você vai falar, ixi, é monstro, sei lá o que é, né? É qualquer coisa, menos um ser humano andando, né? Então era isso que Pedro estava imaginando, né? Mas Pedro, ele quis viver o sobrenatural. E a palavra diz que Jesus autorizou ele viver esse sobrenatural. E a palavra diz que Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Porém, Pedro, ele tirou os olhos de Jesus, né? Enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto ele estava olhando para o Senhor, ele estava vivendo o sobrenatural, aquilo que era um impossível, né? Só que ele começou a perceber aquilo que estava externo dele. E quantas vezes a gente acaba deixando de olhar para Jesus e vendo aquilo que está acontecendo, os problemas externos, aquilo que o inimigo mostra diante dos teus olhos, né? Não, isso tudo é uma loucura, isso tudo não vai dar certo, né? E muitos estão se submergindo, né? Afundando no meio do mar, no meio das lutas, no meio da dificuldade. Por quê? Porque não estão mais olhando para Jesus. Amém? Nós louvamos hoje aqui um louvor, que ele é um louvor que está sendo um louvor universal. Pela face da terra, a igreja de Cristo está declarando esse louvor. Mas esse louvor, ele não é só uma música. Ele é uma declaração de fé. É uma declaração da autoridade que há no nome de Jesus. E muitos estão se perdendo e deixando esquecer aquilo que é o poder do nome de Jesus. Amém? Mas hoje o Espírito de Deus, ele está nos alertando para que nós venhamos a olhar para Jesus. O Senhor está dizendo ao teu coração, ao meu coração, não temais, tende bom ânimo. Se levante e ande-se por sobre as águas. Não temas o vento, não temas a fúria dos problemas, porque aquele que está conosco, ele é Senhor sobre todas as coisas. Amém? Quando nós olhamos, quando nós agimos pela fé, assim como Pedro agiu pela fé, pulou daquele barco e olhou para Jesus, ele caminhou por sobre as águas. E é isso que o Senhor quer que nós façamos. Amém? O Senhor quer que nós olhemos para Ele e caminhamos acima, tenhamos domínio sobre tudo aquilo que é contra as nossas vidas, sobre tudo aquilo que é contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua vida financeira, os teus planos, os teus sonhos, as tuas promessas. Você vai se levantar e tomar a posição que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí no versículo 30 diz que, reparando Pedro, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E Jesus prontamente estendeu a mão e tomou ele pela mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Então Jesus, mesmo Pedro afundando sobre o mar, Jesus estava lá para pegar nas mãos dele. Amém? Talvez você não esteja com forças nesse momento espiritual para você vencer todos os teus problemas, mas que você possa entender e ter essa certeza no teu coração que o Senhor Jesus está aí,
levantando você, te fortalecendo, te levantando, te animando, e Ele pega na tua mão nesta noite, e para dizer para você: eu estou com você, mesmo que a sua fé seja pequena, mesmo que muitas vezes você duvide por conta daquilo que é a fúria do inimigo, mas que você possa entender que você vai viver o seu propósito, e você vai chegar, assim como Pedro e os discípulos, vai passar pelo mar, vai dominar o vento, vai dominar a fúria, e você vai chegar até a outro lado do mar, para cumprir aquilo que o Senhor levantou na sua vida, para que você cumpra, porque o Senhor te fará enviada dele, para declarar que há um Senhor que reina sobre tudo, que há um Senhor que faz o impossível, que há um Senhor que opera maravilhas, porque Ele não mudou, porque o Senhor que veio aqui na terra, que curou os olhos do cego, que curou um leproso, que curou um canceroso, que curou e libertou endemoniados, Ele é o mesmo, e nós estamos aqui, o Senhor nos chamou para vivermos experiências, para declarar que Ele reina, e em nome de Jesus, você será testemunha da grandeza e da autoridade, da cura e do poder de Deus, em nome de Jesus, amém? Você consegue entender essa palavra? Você está conseguindo entender? Em nome de Jesus, o pecador, a luta, o desespero não pode te submergir. Você tem autoridade. Se o Senhor está permitindo coisas acontecerem na tua vida, não é para você cair numa cama de depressão, mas é para você aprender e você ter mais intimidade com o Senhor, para que você entenda qual é o propósito que está sobre a tua vida. Pedro tinha um propósito, os discípulos tinham propósitos, eles não entendiam. Naquele momento onde eles estavam naquele barco, eles não sabiam que eles eram em Deus, mas através das situações que eles passaram durante a caminhada com o Senhor Jesus nessa terra, quando Jesus se levantou e ressuscitou ao terceiro dia, eles já estavam forjados, eles já sabiam quem eles eram, e eles estavam preparados com o poder do Espírito Santo de Deus, para serem enviados para as nações, para declarar o poder do Espírito Santo, e para fazer com que aquilo que eram os sinais e prodígios que eles viam Jesus fazendo, mas eles não conseguiam fazer, mas depois que Jesus vos deu a autoridade, eles iam para as nações, e eles faziam as mesmas coisas que o Senhor Jesus, e ainda maiores. E eu quero dizer nesta noite para a tua vida, é isso que o Senhor está fazendo com você, é isso que o Senhor está fazendo conosco. O Senhor está te ensinando, o Senhor está te forjando, o Senhor está te fortalecendo, o Senhor está te capacitando. Você não sabe daqui a alguns anos onde o Senhor vai te enviar, mas eu quero dizer que o Senhor vai te enviar. O Senhor vai te enviar nos lugares onde as pessoas estão passando por necessidades, e nesse problema que você está enfrentando na sua vida nesse momento, você vai ensinar para essas vidas o caminho de vencer, o caminho da vitória, porque o Senhor Jesus é o mesmo que declarou, aleluia, que declarou no evangelho dele. Ele falou: eis que vos dei autoridade para pisares e escorpiões, para anunciarem o reino do Senhor nessa terra. Expulsarei demônios, curareis enfermos, anunciarei que é chegado um novo tempo. Então nós estamos aqui para isso, você está aqui para isso, amém? Você não é somente uma pessoa que vem ao culto para interceder, para louvar a Jesus, para fazer o que quer que você faça aqui nas atividades do templo físico, mas o Senhor está te forjando para você ir para as nações, para você ir aonde a pessoa que não entende o que é o poder de Deus não consegue ir. Você vai, e eu profetizo sobre a sua vida, o seu louvor vai entoar em lugares que você nunca imaginou. É chegada a hora dos filhos de Deus se manifestarem.
manifestarem. É chegada a hora daqueles que têm a autoridade no nome de Jesus resplandecerem em nome de Jesus. Você não vai ficar acuado, você não vai ficar acusado, você não vai ouvir as vozes do inferno. Você está enfrentando essa luta porque você tem pecado. Você tem enfrentado isso porque você está com algum problema. Mas você não vai ouvir a voz da acusação do inimigo. Você vai ouvir a voz. Você vai olhar para Jesus e você vai caminhar em domínio, e aquilo que você estava enfrentando, você já venceu pela fé em Cristo Jesus, e você vai anunciar em nome de Jesus. Esse problema que você está enfrentando, talvez te traga um pouco de humilhação no momento, talvez você não entenda. Muitas vezes o Senhor te coloca em situações, assim como colocou os discípulos naquele barco no meio do mar, em meio a um furacão, em meio à loucura do vento. Por que Jesus estava fazendo isso? Jesus estava expondo os discípulos. Será que Jesus estava querendo mal dos discípulos? Não. Às vezes as lutas que vêm contra nós, as provas, ao melhor, né? As provas, porque um aluno tem prova, e ele passa, ele acerta todas as provas, ele passa de ano. Às vezes Deus vai te colocar em situações de exposição. Você não vai entender. Você vai ser exposto em alguma área da sua vida. As pessoas talvez que não entendem podem até te julgar. Mas assim como Jesus foi exposto numa humilhação na cruz do Calvário, Ele cumpriu com o seu propósito. Os fariseus, os saduceus olhavam para Jesus e chacoteavam Ele naquela cruz. E falavam: se você é filho de Deus mesmo, saia daí, desça dessa cruz. Desça dessa cruz. Só que Jesus tinha algo a cumprir. Jesus tinha um chamado, Jesus tinha um propósito. E Ele cumpriu até o fim. Mas agora, depois de morrer naquela cruz, Jesus ressuscita em autoridade, em domínio, porque a morte não pôde vencer. O desafio de Jesus era a morte. O desafio de Jesus era vencer a morte. Jesus venceu a morte. Jesus vive, Jesus ressuscitou. E é isso que nós anunciamos. E vamos anunciar aonde nós estivermos. Aonde eu profetizo, aonde o Senhor te levar, Jesus vai te levar, vai levar você a muitos lugares. Lugares onde não são confortáveis para a sua carne. Lugares onde você muitas vezes não vai se agradar. Mas você vai estar lá para declarar na autoridade de Jesus que você é enviado de Deus, e aonde você for, os sinais seguirão a sua vida, os sinais seguirão aqueles que creem, em nome de Jesus. E o Senhor vai te usar, aonde você for, o Senhor vai te usar, amém? Em nome de Jesus. Então fique de pé no seu lugar, aleluia. E eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo de Deus te faça entender mais e mais a profundidade desta palavra. Amém? Em nome de Jesus, ore e busque. Porque hoje o Senhor vai fortalecer a fé de todos nós. Em nome de Jesus, hoje o Espírito de Deus, Ele vai tomar o teu interior. Hoje o Espírito de Deus, Ele vai iluminar os olhos do teu entendimento. Em nome de Jesus, o Senhor não te chamou para viver uma vida de derrota. O Senhor não te chamou para viver uma vida de sofrimento, de prostração. O Senhor te chamou para você superar cada desafio e anunciar no tempo da exposição a vitória de Cristo sobre todas as coisas. E depois da prova vem a recompensa. Mas essa recompensa é o Senhor que vai dar. O Senhor vai dar a recompensa. Amém? Pedro, um homem bruto, um homem sem entendimento, um simples pescador, ele quis viver o sobrenatural. E com essa experiência, ele se tornou o apóstolo das nações.
Pedro fundou a igreja de Cristo. Por quê? Com base naquilo que eram as experiências que ele viveu durante a caminhada com Jesus. Quanto mais nós temos experiências com Jesus, quanto mais nós somos forjados, mais autoridade nós ganhamos, mais o Senhor nos usa, mais a unção do Senhor é habilitada sobre as nossas vidas. Levante a sua mão ao alto, em nome de Jesus, e declare assim comigo: Senhor Jesus, eu quero entregar toda a minha vida e tudo que eu sou nas tuas mãos. Senhor, que eu possa perceber que cada prova que eu estou vivendo nesse momento é um aprendizado. E eu te peço que o Senhor me ensine a caminhar em autoridade sobre todas as provas. E que eu adquira conhecimento, entendimento, que o Senhor me dê poder, autoridade. Eu recebo aquilo que o Senhor já me derramou naquela cruz do Calvário. O Senhor me fez filha, o Senhor me fez filho, e eu estou em Cristo Jesus, assentado nas regiões celestiais, para viver o propósito que está no teu coração. E eu não vou olhar para o vento, eu não vou olhar para a fúria do mar, mas eu vou olhar para os teus olhos e vou continuar caminhando para o prêmio da minha soberana vocação. Curva a tua cabeça, nós vamos orar pela sua vida, em nome de Jesus. Ó Pai, eu declaro a autoridade do teu santo nome, Senhor Jesus, sobre a vida dos teus filhos. Reveste-os com teu poder, reveste-os, Pai, com a tua autoridade. Dá o discernimento espiritual, meu Pai, aquilo que a carne está gritando, aquilo que o inimigo estava tentando foi enfraquecer essa vida, colocar desânimo, colocar tristeza no coração. Está repreendido a mentira do inferno, está repreendido as sentenças do inferno, está repreendido a acusação do inferno. O Senhor está no controle da sua vida, o Senhor está no controle da sua caminhada. Você está sendo forjado para coisas maiores. Você não vai afundar nesse mar, mas você vai se fortalecer no Espírito Santo. Comece a orar agora aí onde você está. Comece a buscar o poder do Espírito Santo. Comece a buscar a autoridade que já é confiada a ti. Se levante na unção do Senhor. Levante-se pela tua casa, assim como nós louvamos, em nome de Jesus. Nós oramos sobre os inimigos, nós oramos sobre a nossa família, nós declaramos a Jesus, nós declaramos a vida, nós declaramos a cura, nós declaramos o poder de Deus. O Senhor vai te enviar e você vai abrir os teus lábios, você vai orar pelas vidas, você vai orar pelos enfermos, você vai quebrar, aleluia, a ação do inimigo nas casas. O Senhor vai te abrir a sua boca, e pelo teu testemunho muitos serão derramados diante do altar de Deus, muitas almas serão resgatadas, em nome de Jesus, porque é tempo dos filhos do Senhor, dos filhos de Deus se manifestarem em nome do Senhor Jesus. Revista, Espírito Santo de Deus, revista com autoridade nesse momento, revista. Se você estava nessa situação como os discípulos estavam, vendo a fúria do mar, vendo o vento contrário, você que estava se desanimando, porque você não estava mais conseguindo entender quem você é em Deus. Se você quiser, pode vir à frente, porque eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus, as mentiras do inimigo vão cair por terra. As mentiras de Satanás vão cair por terra. Você que estava aprisionado dentro de você, você não conseguia cumprir com aquilo que você sabe que é o teu chamado. Se você quiser, vem aqui à frente. Mas em nome de Jesus eu quero liberar a sua vida esta noite. Ouça bem.
essa noite o Senhor está dando um basta em tudo isso. O Senhor Jesus vai se revelar a você, como você nunca entendeu quem Ele era. A tua comunhão com Jesus precisa ser, em primeiro lugar, aquele que vem buscar-nos, ele tem que ter prioridade. E muitos estão se perdendo, colocando pessoas no lugar de Jesus, colocando o dinheiro no lugar de Jesus, colocando o orgulho no lugar de Jesus. Muitos estão se perdendo. A palavra diz, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Então hoje, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz nesta noite às igrejas. Busque a Jesus. Busque a autoridade de Jesus. Porque no dia dele, não haverá segunda chance. No dia dele, já foi determinado. Então busque. Porque Jesus é a fonte. Se você acha que não tem forças para superar o pecado que te assola, Jesus te dá forças. Se você acha que você não consegue sair do lamaçal da pornografia, da prostituição, se você acha que não consegue mais ser liberto, se você talvez esteja agora assistindo essa transmissão, você já foi um pastor. Você já foi um levita. Você subia no altar. O inimigo está falando para você que você não pode mais voltar. Isso é o inimigo que está falando. Você pode sim, agora mesmo. Ajoelhe onde você está e repita essa oração comigo. Jesus, eu te peço perdão, porque eu virei as costas para o Senhor, porque eu deixei a loucura, eu deixei as coisas atraentes desse mundo me distanciar de Ti, e quando eu vi, eu já estava na lamaçal da morte novamente. Mas eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Lava-me, cura-me, me levante novamente, e eu vou Te honrar. E por onde o Senhor me levar, eu irei. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, que você receba o amor de Deus, você é amado, você é perdoado por Deus. Você volte. Se você mora aqui na região da Vila Moraes e intermediações, venha para a casa de Deus nesta quinta-feira, às 20 horas. Em nome de Jesus. Venha aqui. E nós vamos te abraçar, nós vamos te acolher, nós vamos cuidar de você. Você é uma ovelha que voltou aos pés do Senhor nesta noite. E Ele te ama muito. Se existir alguém aqui que precisa renovar os teus votos com o Senhor Jesus, vamos todos fechar os olhos. Comece agora a falar com Jesus. Comece agora a falar. Fala, Senhor Jesus, eu te peço perdão se eu deixei as distrações dessa terra, as palavras do inimigo, o engano de Satanás me enredar. Meu Deus, me perdoe. Declare assim para o Senhor, meu Deus, me perdoe. Eu declaro nesta noite o renovo da minha aliança. E eu declaro que nunca mais o inimigo vai roubar a minha salvação. Em nome de Jesus. Levante a sua mão, em nome de Jesus, eu te abençoo. Declaro a bênção de Deus sobre a tua vida espiritual. Eu declaro que a consciência de quem você é em Jesus vai ser aberta, vai florescer, em nome de Jesus, e a sua comunhão com Ele vai ser fortalecida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pegue, amém, aplauda o Senhor.
Pegue esse envelope que está na sua cadeira. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode colocar no envelope. Levante ao alto em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos a Ti o nosso melhor. Nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Declaramos o nosso amor ao Senhor. O amor que nós temos a Ti, meu Pai. Nada se compara à Tua presença. Nada se compara, meu Pai. Oh, Pai, nós declaramos, Pai, que o Senhor Jesus é o nosso pastor. Nada nos faltará. Declaramos o Salmo 23 sobre nós. Mamon não é o nosso Senhor. O dinheiro não é o nosso Senhor. Tu és aquele que nos provê. Cada compromisso, Senhor, colocamos nas Tuas mãos. Todos os nossos compromissos financeiros e declaramos, nós cremos na Tua provisão. Tu és o dono da prata, Tu és o dono do ouro. O Senhor levanta aquele que está no monturo e faz levantar e se chegar em lugares altos, para que todos saibam que o Senhor é Deus e para que o Seu nome seja glorificado. Eu abençoo a sua vida financeira e profissional, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, que está aqui presente, você pode colocar no gasofilácio e você pode entregar o seu dízimo. Você que está assistindo, irá assistir essa transmissão para o Pix. Você pode fazer um Pix para a Igreja Cristã Brasileira Ministério Efraim. O Pix é 44 162 660 1000 contra 44. Amém? Glórias a Deus. Você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar. Levanta a sua mão e declara assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agindo Deus, ninguém impedirá. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Vai na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.